Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, meu nome é Letícia Bernadette, eu sou repórter de política do jornal O Tempo e hoje eu vou conversar com a prefeita Marília Campos, que está prestes a iniciar o seu 4º mandato à frente da Prefeitura de Contagem. Prefeita, muito obrigada por ter participado, por ter topado esse convite de conversar com a gente. Eu que agradeço o convite e é sempre bom falar com vocês. E hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente, Marília. A gente vai falar, sim, sobre política, mas a ideia central é conhecer um pouco mais da mulher que está aí à frente do Executivo de Contagem, né, para além da prefeita Marília Campos. E para começar, prefeita, a senhora é natural de Ouro Branco, né, na região central de Minas. A senhora também foi criada lá? Me conta um pouco disso. Não, meu pai era gerente de banco, né? Então a gente era meio cigano. Eu nasci em Ouro Branco, mas depois mudei para o Triângulo Mineiro. Então morei em Capinópolis, morei em Araguari, morei em Uberlândia. Minha família, a família da minha mãe e do meu pai, tem origem em Monte Carmelo. Então eu tenho um pé no Triângulo Mineiro e um pé aqui na região metropolitana. E como que foi essa vinda para Contagem? Com quantos anos a senhora veio para cá? Por que a senhora mudou para cá? Eu comecei a trabalhar num banco em 1982, em Uberlândia. E tão logo eu conheci meu marido, que foi lá fazer uma visita para a gente, ele era daqui de Belo Horizonte. Aí a gente se apaixonou, eu recebi um convite para casar, né? E aí eu mudei para Belo Horizonte, inicialmente Belo Horizonte. Depois que a gente se casou, tive minha primeira filha, que é a Natália, e eu mudei para Contagem. E o que Contagem representa hoje para a senhora? É um lugar onde me acolheu, né, a minha família. Eu criei meus filhos aqui, estudaram aqui. E minha vida política, eu diria assim, de representação política partidária, teve início em Contagem. Então, é uma cidade que eu tenho gratidão e um carinho todo especial. E hoje, para a nossa conversa, prefeita, a senhora escolheu aqui, né, o Parque Municipal Gentil Diniz. Existe algum motivo especial para a senhora ter escolhido esse local para conversar com a gente? É um lugar assim, histórico, né? Tem uma casa com mais de 100 anos, que é essa aqui que a gente está. É um lugar muito agradável, com a história de Contagem um pouco dentro dele, porque tem os pés de jabuticaba, e Contagem tem uma história com os pés de jabuticaba, porque era aqui que as pessoas alugavam o pé de jabuticaba para o lazer, não só quem morava aqui, mas quem vinha visitar Contagem, né? E tem toda uma riqueza patrimonial, de árvores, de vegetação riquíssima, e um lugar muito gostoso também. Quando a senhora não está exercendo, né, a sua função de prefeita, quem é a Marília? O que a senhora gosta de fazer para além aí de comandar o Executivo de Contagem? Eu sou a Marília que criou os filhos, eu sou a Marília esposa que gosta de fazer um bolo, que gosta de fazer um almoço, eu sou a Marília que vai na feira para comprar o polvilho, para fazer o pão de queijo, eu sou a Marília que vai no supermercado também fazer as compras, eu sou a Marília que malha muito, então eu faço caminhada, eu faço ginástica, academia, musculação, em breve eu vou entrar no Pilates também. Eu sou a Marília que conversa com os vizinhos, é isso. E eu sou a Marília que vou no cinema também, lá no Itaú, ou lá no Shopping Contagem. Eu sou a Marília que anda pela cidade como uma cidadã. A senhora comentou, né, que veio para Contagem depois de conhecer o seu marido, e apesar dele não exercer um cargo político, ele é uma figura que tem muita influência na política também, né? Como que é manter essa relação com o seu marido? Vocês costumam trabalhar junto? Vocês costumam separar aí a vida política da pessoal? O meu marido, eu conheci ele na representação política. Ele era sindicalista como eu. Só que depois ele quis fortalecer essa parte de produção do saber.
Então, ele era um escritor, especialista na área de previdência social, e foi uma pessoa que me ajudou muito a compreender o estado do bem-estar social, as políticas sociais, o próprio sindicalismo. E, a partir daí, ele começou a interagir comigo, me ajudando na minha formação política, formação ideológica. E hoje ele é uma pessoa, ele é um economista, né, já está aposentado, mas é um militante de primeira, atua dentro do Partido dos Trabalhadores e dando consultoria para várias entidades e também para o Parlamento Federal. E sobre a entrada da senhora na política, o que te motivou a entrar para esse ramo? Depois, do sindicalismo foi uma coisa natural. A luta em defesa dos direitos dos trabalhadores bancários, né? Eu era sindicalista e fui presidente dos sindicatos bancários. Agora, eu não pretendia, não era uma estratégia minha ser vereadora, deputada estadual ou prefeita. Eu caí numa reunião, foi uma coisa do acaso. Só que a minha boca, né, não ficou fechada e logo o PT começou a trabalhar o meu nome para ser candidata a prefeita. E naquela época foi muito assim, para representar o PT no processo eleitoral. E deu certo. Qual que foi exatamente o primeiro cargo político que a senhora concorreu? Eu fui candidata a prefeita, não ganhei, tive na época 40 mil votos, né? E depois fui candidata a deputado, estava grávida do meu segundo filho, tive 22 mil votos, não consegui me eleger. Aí voltei a trabalhar no banco, não sabia muito o que fazer, mas fui candidata a vereadora, aí sim eu ganhei o processo eleitoral. E daí, vereadora, deputada, prefeita. E a sua primeira eleição como prefeito foi em 2004, né? E na época a senhora chegou a ganhar então do então prefeito candidato à reeleição, Ademir Lucas. Naquela época, o que a senhora acredita que foi essencial para a sua eleição como prefeita e também para a reeleição depois de 2008? Eu diria que a gente inaugurou um estilo novo na disputa eleitoral, porque eu fui em cada rua dessa cidade com um jipe. Porque na época a gente não tinha muito recursos, né? Andava muito de casa em casa, fazendo reuniões nos bairros. Então, aquela presença junto ao povo foi uma coisa que marcou um novo estilo de fazer política. E fazer política com o microfone na mão, discutindo com as pessoas um projeto de cidade. Então, eu sempre fui muito proativa. Não de falar do adversário, mas de falar de mim, qual que era o meu compromisso com a cidade, qual que era o projeto de cidade que eu defendia. E eu acho que isso conquistou as pessoas para esse novo estilo de política. Aproveitando, prefeita, a senhora se candidatou novamente em 2020, foi eleita. Agora, em 2024, a senhora foi reeleita em primeiro turno com mais de 60% dos votos, né? E muitas figuras políticas elogiam a senhora porque a senhora consegue dialogar com outros públicos que vão para além da esquerda, para além do PT, que é o partido da senhora. O que a senhora acredita que, na sua avaliação, né, como que é possível a senhora ter conseguido isso, especialmente nesse cenário que a gente vive nos últimos anos de muita polarização política? Eu diria que a experiência do executivo é uma experiência que forma muito a gente, porque, como concepção política, eu sempre tive uma visão de que ganhou eleição para prefeito, passou o processo eleitoral, a gente tem que conversar com todo mundo, com o empresário, com quem votou, com quem não votou, com o povo, com as mulheres, com os jovens, com as crianças, né, com os servidores públicos. Então, o executivo desafia a gente para esse projeto. Acabou o processo eleitoral, o diálogo é republicano, independente de quem tenha votado em você. E isso faz com que eu tenha essa amplitude, seja para atuar no executivo, seja para atuar no legislativo. Porque a gente, para governar ou para ser um bom legislador, a gente tem que representar o interesse popular, o interesse para promover o bem comum. E é isso que eu fiz. Então, essa capacidade de diálogo é uma coisa que eu aprendi sendo prefeita de Contagem.
E a senhora é uma das principais figuras femininas na política de Minas. A senhora está entre as 68 prefeitas que foram eleitas em 2024. Apesar do número de mulheres estar crescendo na política, ele ainda é muito baixo, né? Dado aí o universo que em Minas a gente tem 853 cidades e só 68 elegeram uma mulher. Como que, na avaliação da senhora, né, o que falta para a gente ter mais mulheres na política? Eu acho que a gente precisa ter lideranças que possam estimular, inspirar que mais mulheres entrem nessa trajetória. Porque não é fácil, né, gente? A trajetória da mulher, que é ter uma profissão, que é estudar, que a grande maioria, né, que faz opção por casar, ter filhos, estar na política não é uma troca de agenda, é mais uma agenda. Então, pelo fato de estar na política, eu não abri mão de nada. É claro que a gente tem menos tempo, mas a agenda da gente é uma correria só. E os homens têm uma relação com a vida diferente da gente. Então, a gente tem um cansaço a mais, né? Porque dedicar à política, a gente não abre mão dos outros compromissos que a gente tem. Então, o fato da gente estar, e eu tenho uma experiência de êxito, de vitória, eu acredito que a gente inspira muitas outras mulheres a entrar. Então, essa primeira iniciativa, que é entrar para uma representação política, eu acho que é uma questão importante. Segundo, ter vitórias, né? A gente já avançou em legislações como a questão das cotas, né? Mas ainda falta uma mudança no sistema político para a gente avançar ainda mais, que é a garantia das cadeiras. Outros países, como a França, né, instituiu um sistema eleitoral que garante a vaga, a cadeira, e ela não pode ser ocupada por ninguém. Isso precisa avançar no Brasil. Então, essa questão democrática, que é aumentar o número de representação de mulheres na política, ela está diretamente relacionada à questão de fortalecimento da democracia. Porque eu tenho como concepção que nós não teremos democracia no nosso país se a gente não tiver maior representatividade das mulheres. Falando agora sobre o seu próximo mandato, prefeita, que vai começar agora em 2025, né? Eu queria te perguntar o que a senhora não conseguiu concluir no atual mandato, mas que a senhora pretende fazer no próximo, né? Como que a senhora ainda quer contribuir para a cidade de Contagem? Eu diria que a gente tem a questão da mobilidade, ela precisa ser concluída, então as estações, os terminais são fundamentais para a gente melhorar o transporte coletivo e também o trânsito em Contagem. A questão da saúde, né? Eu diria também que é um outro compromisso que a gente vai continuar avançando, especialmente no que diz respeito à questão das consultas especializadas, dos procedimentos eletivos, que eu creio que vai dar para avançar nesse próximo mandato. E outra questão fundamental, a questão ambiental. Eu quero ter uma cidade mais verde, eu quero ter uma cidade mais sustentável. E, para isso, a gente está com um plano ousado para transformar Contagem numa cidade com mais árvores, mais agradável e em condições de destaque no cenário estadual e nacional. E Contagem é uma das cidades mais importantes aqui da região metropolitana, né? Até pensando nesse próximo mandato, como que vai ser, o que a gente pode esperar da sua relação com as outras prefeituras das cidades aqui da região? A gente cada prefeito está dentro da sua cidade e muitos deles acreditando que podem resolver os problemas apenas no âmbito municipal. E isso não tem jeito. Nós hoje temos uma cidade, que é a Contagem, que ela é conurbada com 5 outras cidades. Então, o problema do transporte coletivo, por exemplo, 70% do transporte coletivo que entra dentro de Contagem, ele é metropolitano. Então, se eu não conversar
especialmente com o Estado e com Belo Horizonte, a gente não consegue resolver o problema do transporte coletivo aqui em Contagem. O problema, por exemplo, das enchentes, não é que o rio nasce aqui, vai para Belo Horizonte, ou nasce em Belo Horizonte, passa por Contagem, ou nasce em Betim, passa por Contagem, se a gente não discutir obras que possam conter enchentes, obras de drenagem, obras de saneamento, conjunto com essas cidades, a gente não consegue ter uma eficácia na resolução de problemas. Por isso que eu defendo uma articulação metropolitana, que eu dei o nome, né, BH mais 10 cidades, para a gente discutir especialmente transporte, segurança, saúde, com essas cidades, para a gente resolver essas questões ambientais e de mobilidade. Eu até ia perguntar justamente para a senhora se dentre esses problemas que são comuns aí entre as cidades da região metropolitana, se tem algum que a senhora acredita que deva ser prioridade, já tem algum projeto em andamento, às vezes, para tratar já no primeiro semestre ou nesse primeiro ano aí do seu próximo mandato? Transporte, a gente já está conversando com as cidades, né? Belo Horizonte vai implantar os BRTs na Avenida Amazonas, a gente já está discutindo juntos essa implantação. Nós também estamos discutindo com o Estado e a discussão ela tem que avançar para a gente poder materializar todo esse debate que a gente já está tendo em propostas concretas de melhoria dos serviços públicos. E falando até dessa questão de transporte, prefeita, a questão do Rodoanel, ela é muito cara aqui para a região metropolitana, né? Tem algo que a senhora ainda está tentando fazer para conversar com o Estado para tentar rever alguma definição desse projeto? Na verdade, ainda é possível, na opinião da senhora, rever esse projeto do Rodoanel? A expectativa é que o diálogo se fortaleça com o governo do Estado para que a gente possa melhorar o traçado apresentado pelo governo do Estado, porque da forma como o traçado se apresenta, ele é mais uma divisão na cidade de Contagem, porque ele corta a cidade em 13 quilômetros, né? E numa região que é uma área de preservação ambiental. Então, a gente não quer que Contagem sofra, né, com essa via que pode melhorar todo o sistema de trânsito na região metropolitana, mas impondo um sacrifício muito grande para a nossa cidade. Isso é inaceitável. E caminhando para o final, prefeita, apesar, né, do próximo mandato aí da senhora ainda tá para começar, eu não posso deixar de perguntar do futuro, né? Em 2026 a gente vai ter novas eleições, algumas figuras políticas já ventilaram a possibilidade do nome da senhora ser um nome forte aí para concorrer ao governo de Minas. Isso vai acontecer? O que a gente pode esperar aí do futuro da senhora na política? Eu não posso deixar de falar que eu fico lisonjeada do meu nome estar sendo lembrado. É sinal de que existe um reconhecimento da nossa liderança, do meu trabalho à frente da Prefeitura de Contagem. Mas não é a minha pretensão abandonar a Contagem. A minha pretensão é continuar. A cidade me elege pela 4ª vez prefeita. A cidade, pela primeira vez, 2ª vez, elege uma prefeita ou um prefeito em primeiro turno. Isso não é pouca coisa. Isso é sinal de confiança. E acredito que o que a cidade quer é que eu continue por 4 anos. E essa é a minha pretensão. Prefeita, muito obrigada novamente pela disponibilidade em falar com a gente. Eu que agradeço e um Feliz Natal aí para todo mundo, não só de Contagem, mas de toda a região metropolitana do nosso estado, Minas Gerais. E para quem acompanhou a gente até aqui, seja pelo YouTube, seja pela rádio, eu vou deixar o convite para acessar o nosso portal, otempo.com.br, para mais notícias sobre política e outros temas. Obrigada e até mais.